bem-vindos à unidade 7 do nosso curso de Sociologia. Bom, como eu já disse na unidade anterior, nós agora estaremos estudando uma dimensão muito específica dos estudos sociológicos, que é a questão das diferenças entre os indivíduos e entre os grupos sociais. Aí, na unidade 6, nós tratamos das diferenças entre as diversas sociedades. E aí o conceito-chave, o conceito principal de análise que nós utilizamos foi o de cultura, e também nós compreendemos o método para essa compreensão da diversidade cultural, que foi o método etnográfico. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre diferenças, mas diferenças internas dentro da estrutura social. E, na verdade, nós vamos tentar compreender como se reproduzem e como são caracterizadas aquelas diferenças que produzem hierarquias entre os indivíduos dentro de uma determinada sociedade. Ou seja, nós vamos pensar a questão das desigualdades. E para isso, o conceito-chave principal que nós vamos tratar aqui na aula dessa unidade 7 é o conceito de estratificação social. Como eu já mencionei, estratificação é exatamente essa produção das desigualdades no interior de uma estrutura social. E as desigualdades, elas podem ser das mais diversas naturezas. Então nós vamos fazer aí um percurso nos próximos minutos para tentar entender os diferentes tipos de estratificação, para que a gente tenha aí uma ferramenta conceitual apropriada para dar sentido para essas diversas desigualdades dentro das diversas sociedades e principalmente da sociedade brasileira. Bom, desde muito tempo, desde que a sociedade é sociedade, as desigualdades elas são reproduzidas. E primeira categoria aí de estratificação que é importante a gente mencionar são categorias históricas que nós vamos trazer aqui para vocês. A primeira é a categoria de estamentos e a segunda categoria de castas. Esses dois tipos de produção de desigualdades são consideradas estratificações que são muito específicas a alguns períodos históricos ou então a algumas sociedades. Muito bem, os estamentos, eles são típicos aí da sociedade medieval, da sociedade europeia medieval. E era uma forma de dividir a sociedade extremamente rígida. Os estamentos eram grupos sociais com quase nenhuma mobilidade entre si, que classificavam aí a maneira como a sociedade era organizada e que determinavam os papéis dos indivíduos no interior dessa sociedade medieval. Então a gente sabe que naquele momento existiam os estamentos do clero, da nobreza e dos servos, cada qual com suas funções, cada qual com seu papel e responsabilidade social e, obviamente, cada qual com seus privilégios ou então com suas opressões. Muito bem. Outro tipo importante de estratificação é a ideia das castas. Esse termo castas é muito específico à cultura indiana, que ainda hoje é marcada em diversas partes do seu território, de seus agrupamentos, por essa divisão de castas, que também é uma divisão social marcada pela pouca ou nula mobilidade, ou seja, os indivíduos desde o nascimento, eles já têm aí o seu lugar, o seu papel e a sua função na sociedade. E mudar de castas é muito difícil ou quase impossível. Por isso que esses tipos aí de estratificação são tipos históricos importantes aí de serem relembrados, mas que podem ser contrapostos ao tipo de estratificação social da modernidade. Na modernidade, não são os estamentos e não são as castas o tipo de produção de hierarquias, de desigualdade, de estratificação predominante nas nossas sociedades. Então, quais são eles? Primeiro é a estratificação econômica. A estratificação econômica, como o próprio nome já diz, é a produção das desigualdades baseada na ideia de renda, na questão da distribuição de riquezas. Então, não são estamentos, não são castas, na modernidade nós temos classes.
As classes sociais, elas indicam essa desigualdade na fatia, na parcela que aquele grupo possui em relação à riqueza produzida na sociedade. E é por isso que nós temos, como Marx já falou lá na nossa unidade 4, nós temos no início aí do desenvolvimento do capitalismo duas grandes classes, a burguesia e o proletariado. Como nós já vimos, burguesia dona dos meios de produção e do lucro, e o proletariado a mão de obra assalariada. Mas, obviamente, que com as transformações históricas contextuais do capitalismo, essas classes elas vão se diversificar um pouco. E a própria mobilidade entre as classes, ela também vai se tornar muito mais fluida. Então, hoje a gente não tem só burguesia e proletariado. Existem algumas classes aí no interior do capitalismo que são mais híbridas, vamos dizer assim. Por exemplo, a classe média, né, que, embora possa ser assalariada, muitas vezes tem acesso a uma série de bens, serviços, né, que seriam teoricamente privilégio lá atrás apenas da burguesia. Então essas transformações, elas dão um caráter mais dinâmico para o próprio sistema capitalista. Agora, é um erro imaginar, como nós já vimos por meio da perspectiva sociológica, é um erro nós imaginarmos que essa mobilidade do capitalismo, das sociedades modernas, é uma mobilidade tranquila, facilmente conquistada. Não é bem assim. Existe, na verdade, um discurso predominante, que é o discurso da meritocracia, que vai dar para o indivíduo aí a atribuição dele subir de classe social como fruto meramente do seu esforço. Claro que o esforço individual é fundamental para o crescimento, todos nós sabemos disso e experimentamos isso também na vida da gente. Mas é um erro imaginar que não existem obstáculos, condições estruturais, principalmente para as classes desfavorecidas economicamente, que impedem muitas vezes que esse esforço tenha como resultado benesses aí do ponto de vista econômico. Então muitas vezes a pessoa luta, mas ela não vai conseguir ascender socialmente porque ela vai ter uma série de obstáculos do ponto de vista da infraestrutura urbana, do ponto de vista da educação, da própria estrutura familiar. Então é importante sempre considerar que a estratificação econômica, ela cria aí um problema para as nossas sociedades modernas, na qual um grupo geralmente minoritário é dono da maior parte das riquezas e tem acesso aos melhores bens e serviços, enquanto um grupo maior costuma ser marginalizado ou estar mais distante das possibilidades e das oportunidades de crescimento e de ascensão dentro do sistema. Muito bem, mas a estratificação econômica não é o único tipo de produção de desigualdades nas sociedades modernas. Nós temos também um outro tipo, que é a estratificação simbólica. A estratificação simbólica não diz respeito mais à ideia da divisão da sociedade por classes econômicas. Na verdade, seriam os tipos de desigualdades produzidas aí por outros padrões, por outras clivagens, né? Como, por exemplo, a profissional, cultural, religiosa, de gênero, racial, entre tantas outras. A estratificação simbólica, ela é muito importante para a gente compreender as sociedades em que nós vivemos. E o sociólogo que criou e que pensou primeiramente esse termo foi o Max Weber, que nós vimos já também lá na unidade 3. Weber vai dizer, inclusive se contrapondo aí um pouco a Marx, que não é apenas a economia que determina a organização social. Nós temos uma série de processos culturais, religiosos, que também vão dar cara à identidade para a sociedade em que nós vivemos. E dentro, né, dessa lógica, as desigualdades simbólicas, elas são muito significativas. Eu queria destacar 3 em especial, que são inclusive aquelas que estão no texto de vocês em destaque. A primeira é a estratificação profissional. A estratificação profissional, ela faz nas nossas sociedades modernas, principalmente no Brasil, uma divisão, uma polarização muito significativa na valorização do trabalho manual e do trabalho intelectual. Nós costumamos dar muito mais valor para o trabalho intelectual e nós relegamos o trabalho manual a uma posição um pouco mais subalterna.
E é importante a gente refletir, né, que as técnicas, as práticas, os conhecimentos que são aí envolvidos em ambos os tipos aí de trabalho são equivalentes, né? E essa clivagem, essa divisão é uma divisão simbólica, cultural, ela é construída historicamente. Assim como as desigualdades de gênero, principalmente no caso brasileiro entre homens e mulheres. Vocês vão ver aí no texto de vocês uma série de dados que mostram essas desigualdades nos mais diversos campos da vida social entre homens e mulheres no Brasil. E por fim, a estratificação racial, a desigualdade racial, que simplesmente mostra como que nós, ainda no século XXI, produzimos como sociedade uma estratificação, uma desigualdade baseada na cor da pele. E isso, infelizmente, ainda é muito real. Vocês podem ver aí no texto da unidade 7 uma série de dados também que mostram que hoje no Brasil nós vivemos duas realidades completamente distintas. A realidade dos brasileiros brancos e a realidade dos brasileiros negros, que têm muito menos oportunidades de acesso à educação, saúde, estão muito mais vulneráveis à violência urbana, entre tantas outras questões. Muito bem, esses dados todos vão servir para que a gente possa refletir, para que nós possamos usar os conceitos sociológicos para dar um sentido aí para a realidade que nós vivemos e que carece aí de uma interpretação crítica. Muito bem, nos vemos então na unidade 8, nossa última unidade do curso. Até lá!